Uau, beleza? Vamos chegando 8 horas da noite, já quase, né? Vou esperar a galerinha ser avisada, falta um minutinho ainda. Logo mais aí nós teremos professor Casagrande, Renato Casagrande, já tá chegando na área. Vamos aguardar só um momentinho mais, professor, porque o pessoal ainda tá sendo avisado aqui das lives, né? Bom, falando aqui da nossa agenda, o pessoal, estamos aqui toda segunda-feira, às 3 horas da tarde, fazendo um bate-papo sempre com algum professor, falando especialmente aí para estudantes, né? É o nosso quadro Cansei de Estudar. Aqui a gente fala sobre tudo, menos estudos, né? Menos conteúdo propriamente. Hoje nós estivemos aqui à tarde com o professor Léo Matos, a gente deu umas dicas aí de literatura, né, audiobooks, né, para quem não gosta muito de ficar lendo. Então, deu aulas também deu dicas de audiobooks também. E agora, segunda e quarta, 8 horas da noite, também estamos aí para educadores falando sobre inovação, né? Nosso convidado especial, professor Renato Casagrande, que também já vou chamar só mais uns 2 minutinhos ainda, que o Instagram está distribuindo aí avisando a galera da live. E terças e quintas também estamos aqui sempre às 20 horas também falando sobre como as famílias podem ajudar os estudantes, né, as crianças, adolescentes. E, e é isso, a gente está sempre com a agenda, podem sempre consultar lá no meu Instagram, vai ter a agenda da semana, beleza? Aguardar aqui mais um minutinho. Professor, acho que já vou te chamar. Deixa eu ver aqui como é que tá essas lives aqui. Professor Renato Casagrande já teve uma live hoje, vou até dar uma olhadinha aqui. Já vou chamar então, professor. Olá, Oi, Léo, tudo bem? mestre Joia, beleza, boa noite. Boa noite, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tá legal aqui também? Tá legal o som sim. Boa noite, boa noite. Pessoal que tá chegando Nossa, aí, já começa. o pessoal tá chegando. Bia Prado, Aricélia, deixa eu dar um oi aqui já pra galera. Boa noite, galerinha. O pessoal chegando aí, boa noite. Professor, o senhor já teve uma live hoje mesmo, não foi? Tive uma super live, Léo. Eu tive a oportunidade de fazer uma live hoje com a conselheira, com a relatora do Conselho Nacional de Educação, a professora Maria Helena Guimarães. E tem bastante novidade para nossa live, por sinal, sabe? Porque ela anunciou muitas coisas que vão impactar a escola ali, o que o Conselho Nacional de Educação está pensando e está elaborando um novo parecer para a volta às aulas. Uhum. Então a gente pode conversar, é a primeira live que eu faço depois da live que eu fiz com ela, Sim. e com algumas novidades aí, até que é interessante para os alunos, professores, né? O que que vem por aí, né, Léo? Porque a situação não é fácil, não é simples. Eu tenho aí incansavelmente pesquisado e discutido com educadores, com gestores, com autoridades que estão aí na educação pública e privada, base superior, sobre medidas que nós, gestores, temos que tomar todos os dias, quase que diferentes, porque é uma novidade atrás da outra, né? E a gente tem novidades agora, né? A gente tem um momento que talvez o conselho vai se pronunciar com uma questão que a gente vai ficar assustado. Eita, calma, calma aí, então. Já vai pensando nesse breve resumo aí do que foi essa conversa, porque com certeza teve muita coisa, né? Foi com a Marialba, foi com a A Maria Marialva Helena, né? Carneiro, a Marialva Carneiro, ela foi presidente da Undime,
em São Paulo, no estado de São Paulo, e eu a conheci nessa época, então é uma amiga do coração, né, e mediou essa nossa conversa hoje. E a Maria Helena, eu a conheço, eu fui chefe do departamento do ensino médio do estado do Paraná, isso em 1990, eu era um garotão, viu? 96, eu acho, há muito tempo. E Pouco eu tempo. fui. 2006, 2016, 20 e poucos anos atrás, eu já fui chefe do departamento de ensino médio do Paraná. Fico observando agora, pensando, meu Deus, quanto tempo. Baita E desafio. nessa época, a Maria Helena Guimarães era do MEC, era presidente do INEP, inclusive, e foi quando foi inventado o Enem, começou essa história toda das avaliações, e a Maria Helena eu a conheci nessa época, ficamos amigos, e passaram-se tantos anos, ela quase virou ministra da Educação, né? Foi secretária de Estado de Educação de São Paulo, e hoje ela me deu esse prazer, essa honra de bater um papo com ela de 1h30, pelo Instituto Casagrande, que eu sou presidente, para falar um pouco sobre o que vem por aí e explicar um pouco as dúvidas que o pessoal tem com relação à educação infantil, que é muito grande, né, sobre a questão da carga horária, a questão das aulas remotas e o retorno às aulas. Então, foi um papo muito interessante. Opa, já já a gente vai bater esse papo aí também, fazer esse resumo aí pro pessoal que perdeu. Eu mesmo fui um dos que perdi, né? Porque a gente estava em reunião com a direção da escola. Vamos lá, eu vou dar um oi aqui para a galerinha que andou chegando. Fanny, a, Daniel, Ale Daniel, Daniel Rosa, Jenny Fraga, Jennifer, né? Provavelmente, Ediane. Deixa eu dar um oi para esse pessoal todo. Gente, a gente vai querer muita participação aqui de vocês, tá bom? Já vamos, inclusive, dar o espaço aqui para o professor Renato Casagrande contar um pouquinho como é que foi essa trajetória antes de entrar nesse mundo da educação e aproveita e conta como é que estão os trabalhos atuais, professor. Bem, Léo, eu primeiro obrigado pelo convite aí, você me convidar para participar dessa live contigo. E você já me convidou até para um outro momento no trabalho no passado, lembra disso? Mas a minha agenda é bastante complicadinha aí. Agora Tanta mudou tudo, né? acompanhar. Mudou porque a gente está com uma agenda remota também. Mas é interessante que eu estou trabalhando, acho que mais do que antes, porque o estudo que nós temos que fazer, as pesquisas, o trabalho, publicando artigo. Agora mesmo, nesse instante, está dando uma entrevista minha na Band, no Jornal da Band, que era esse horário. Eu não vou poder assistir agora. Poxa, Então, tô num momento bem bacana em que eu estou conseguindo dividir um pouco aquilo que eu estudei e aquilo que tenho estudado. E eu sou um educador, que eu digo um educador nato, porque a educação, ela foi para mim uma opção de vida já maduro, assim, porque a minha primeira formação foi administração de empresas. E eu costumo dizer que essa minha primeira faculdade foi meu pai que definiu. Meu pai era muito autoritário, muito rigoroso, era delegado de polícia até. E era uma pessoa muito brava e ele tinha um comércio, empresa e decidiu que eu faria a sucessão dele, então que a administração era o melhor curso. Isso acontece com muitos jovens, né, que seguem, que o pai define, porque o pai já tem um negócio e o pai quer encaminhar o filho. E a melhor coisa que o pai acha que vai fazer para o filho é encaminhar o filho naquela área que ele atua, porque, claro que facilita muito. Quem tem empresa e sucede a empresa do pai, quem é médico e sucede o trabalho do pai, então dentista que continua atuando, é muito mais fácil para o filho de médico continuar na medicina que para um filho de médico virar ator. Ou então vamos pegar um filho de um ator, continuar na carreira de ator. Nós temos N exemplos na Antônia Fagundes, Regina Duarte, Fernanda Montenegro e tantos outros, na verdade, que consagraram também, estão consagrando seus filhos. Se tem a Regina Duarte, já dá polêmica aqui. Mas é para dar polêmica. Então, eu não segui o que o meu pai me aconselhou, mas segui o que minha mãe fazia, porque minha mãe é professora, mas nunca me aconselhou a ser professor. E eu optei em ser professor depois que eu estava formado em administração de empresas e eu queria ser professor. Aí eu fui fazer minha segunda faculdade, que é matemática, mas já ingressei no magistério com o curso de administração. Eu tinha 20 anos quando me formei. Eu já ingressei no magistério com o curso de administração, comecei a
a dar aulas de matemática, inclusive, porque no interior faltavam professores de matemática, e eu sempre fui bom em matemática, então a administração ela tem uma boa parte de mais focado nas exatas também, e com a minha facilidade, eu acho que veio juntar. Mas eu logo de início entrei na escola, Léo, e já vi problemas na administração, porque eu era administrador, quer dizer, eu tinha 4 anos me formado em administração e aprendi tantas coisas, e eu cheguei na escola e não vi nada daquilo. E a escola tem uma gestão ruim hoje, imagine aquela época, estou falando de 30 e poucos anos. Era uma gestão muito incipiente ainda. Muito doméstica, muito amadora, o reinventar de rodas. E ainda a gestão da escola tem muito ainda a crescer. Mas naquela época era realmente precária demais e não se discutia a gestão. Então eu me incomodava em saber que muitas questões poderiam ser resolvidas e nós poderíamos avançar na escola se nós implantássemos questões básicas que já eram testadas em outras organizações e que funcionariam na escola. Mas existia uma resistência, não podia se falar em administração, muito na escola naquela época, porque já voltava aquela questão do tecnicismo, da administração científica, terrorismo, fordismo, e isso aí a gente se arrepia, porque realmente é uma história negra, uma história triste que nós temos aí, né? E aí eu diria que naquele momento que eu entro na escola, eu vejo isso tudo e começo então a entrar na gestão educacional, a adentrar nessa área de gestão, pela curiosidade, auxiliando a direção, e de repente, com 24 anos, 25 anos já era diretor de escola, ganhei o prêmio de melhor diretor do estado do Paraná, escola pública, e aí faço uma carreira muito legal, porque eu era professor, era diretor de escola pública e professor de escola privada. Eu sempre trabalhei 3 turnos. Aqui estou trabalhando com você agora. Eu sempre trabalhei 3 turnos. E para mim isso era presente, porque eu fui diretor, era diretor, trabalhava no estado, trabalhava na escola particular. Trabalhava de noite, de manhã e de tarde. Sempre tive 2, 3 empregos. Coisa que o professor que está nos assistindo sabe muito bem que eu estou falando. Né? Para eu sobreviver, eu precisava ter 50, 60 horas aulas por semana. E eu dava aula de manhã, quando eu não era diretor, professor, não tinha na gestão, eu estava na gestão, eu dava aula manhã, tarde e noite. Sabe? E eu não sei como que eu conseguia, e eu vejo professores que fazem isso hoje, e eu penso, meu Deus do céu, né? É desumano, e o professor tem que fazer isso. Porque se a gente quer ter alguma coisinha, se eu queria ter meu carro, eu tinha que lutar por isso, né? Então, eu rasguei aquilo que o meu pai o sonho do meu pai e fui bater as asas sozinho, sem o apoio dele, porque ele falou bem assim, vá se virar. Eu recuso trabalhar na loja com meu pai, recuso suceder o meu pai no comércio e vou virar professor de escola pública, professor de escola privada também, professor de escola pública, e aí foi a melhor coisa que eu fiz na vida, porque eu ouvi meu coração, mas eu nunca, por ouvir meu coração, e olha que muita gente não sabe essa minha história. Eu liderei greves, eu fui presidente, eu fui coordenador do sindicato, APP Sindicato, que é a Associação de Professores e Pais Professores do Sindicato de Professores do Paraná. Eu fui lá em Francisco Beltrão. Eu invadi o núcleo de educação, já fiquei dormindo dentro do núcleo de educação. Fiquei 15 dias acampados em frente ao Palácio do Governo por causa das greves. Então, eu tenho uma história de grevista ferrenha também. Eu não sou fácil, não. Eu era um professor muito crítico. E eu sempre tratei a educação de 2 formas, com amor, com a vocação, mas nunca deixei de olhá-la como profissão, sabe? Eu acho que a gente tem que olhar os 2 lados, tem que ter o lado, sim, de missão. Algumas profissões têm esse apelo de missão, nós temos, mas nós não podemos esquecer que é uma profissão, que temos que lutar por nossa dignidade, que temos que brigar pelas horas de atividades, porque o professor trabalha muito. A hora de atividade que nós recebemos, às vezes 10, 12%, não é nada do que nós trabalhamos. Porque se for analisar pelo trabalho de uma boa aula elaborada, nós levamos praticamente o dobro da aula que nós damos, nós gastamos o tempo em preparando uma boa aula. Eu sei o quanto eu gasto. Vai agora com a questão do ensino remoto, procurar um vídeo, elaborar uma boa aula. Gasta-se muito tempo. Então, portanto, eu sempre trabalhei com as 2 vertentes. Fazer o melhor numa sala de aula, colocar o amor daquilo que você faz, gostar do que você faz e fazer o que você gosta, mas também lutar pela carreira. Então, eu acho que tem que ter, sim. Eu sempre, por mais que, olha que eu fui diretor de escola, mas eu acho que o professor tem que ter um lado
sindical, tem que ter um lado que ele batalhe, que ele lute e que reivindique, senão a gente não teria Corporativo, nada. A de gente não teria valorização as da coisas. classe. Por exemplo, aqui no Paraná, os benefícios que nós conquistamos na categoria, ao longo dos meus 30 e poucos anos de magistério, foram com greves, foram com lutas, foram com. Não é simplesmente só publicando um artigo, sensibilizando os governos. Isso também é importante, eu tenho feito isso hoje. Mas isso, na verdade, não é o suficiente. O professor tem que estar sempre engajado na luta pela classe. Então, de um lado eu No falo do campo de amor, batalha, da né? profissão, do carinho, da paixão pelo que a gente faz, e do outro lado eu falo um lado é os aspectos interiores, outra são os aspectos externos, que tem a ver com salário, com as condições dignas. Eu acho triste, por exemplo, o professor, com tudo que nós avançamos na educação, a gente tem uma salinha de professores, às vezes um cantinho lá numa escola, o professor não tem um espaço para ter um computador, uma mesinha individual para ele trabalhar dentro da escola, preparar uma aula. Nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de participar de uma missão, fiz curso nos Estados Unidos e visitei, eu acho que mais de 40 escolas de zona rural, Nova York. Os professores têm a sua sala, a sala de aula do professor. Então, é um espaço para preparar a aula. Nós não temos aqui no Brasil, nem na escola particular, geralmente. Ainda é tratado uma escola com uma mesa, com um café, com umas bolachinhas, que eu brinco muito nas minhas palestras, a história das bolachinhas. Então, são questões que nós vamos ter que conquistar ao longo. Claro que talvez seja fora do contexto falar isso hoje, com a crise do coronavírus, você abriu a discussão comigo para a gente fugir um pouquinho do assunto, daqui a pouco a gente vai entrar no corona, mas eu me empolgo daí, começo a falar, mas eu acho que eu sou um lutador para que os professores tenham condições realmente de ter, sabe, como tem o bancário, na verdade, com todo o respeito aos bancários, minha irmã é bancária a vida toda, tem lá a sua mesa de trabalho, tem lá o seu espaço, tem lá o seu cantinho, eu como gestor tenho, e às vezes o professor também, ele está lá meio quebradão, pega um armáriozinho, às vezes é desse tamanho um armário, assim, que ele tem lá para colocar uma caixinha de giz. Então De gambiarra, né? as condições do professor no Brasil são condições ainda muito precárias, sabe, Léo? Então, eu aproveito essa oportunidade que eu estou aqui bem livre, porque eu sou convidado da tua live, geralmente eu que organizo as lives, eu estou com outras autoridades, até para fazer um desabafo aqui de solidariedade com os professores que hoje vivem um drama enorme, que é o drama desse ensino remoto, que nós não estamos preparados, mas também falar da profissão falar da profissão nossa, na verdade, e os desafios que nós temos. Deixa eu dar um abraço para o Rodrigo Pironte, que é uma honra estar com ele aqui. O Rodrigo Pironte, ele está falando que o maior mentor da educação nacional é porque ele é um dos maiores advogados do Brasil. Olha, vamos jogar ali, ó, charme para o outro, Rodrigo, mas o Rodrigo Pironte ele é uma referência no ensino jurídico, né, tanto no lado acadêmico, no lado como professor, como orientador, como advogado. Então, só o fato do Rodrigo Pironte estar aqui, a live já está, sem contar dos outros que eu não quero esquecer depois de mencionar, porque são queridos Aqui, amigos que ó. vão entrando aí. Sim, tivemos já várias pessoas já dando um 10 aqui, um 100 na verdade, né? Você é 100, a Cris, né? Falando, prazer ter te ouvido pessoalmente. Lá, acho que é alguma instituição de Santa Catarina. Como eu estou em Brasília, às vezes não conheço algumas instituições, né? NSC, deve ser de Santa Catarina. Admirável sua carreira, Renato. Participei de uma palestra sua no Sebrae, em Sergipe. Maravilha. Bacana. Também conheci o professor Renato Casagrande já tem uns 4 anos. Eu estava procurando referências aqui em educação no Brasil, viu? Foi assim que eu conheci o professor Renato Casagrande. Eu estava entrando nesse mundo da educação, não conhecia ninguém ainda, não conhecia nada. E aí eu conheci o professor Renato Casagrande nessas minhas pesquisas sobre referências aqui em educação no Brasil. Tá, joia, professor. Bacana. Eu acho fantástico esse começo aqui, porque precisa dar uma chacoalhada muitas vezes, porque de fato a gente vê o professor, de certa forma, eu passei tanto pela iniciativa privada como professor, na verdade eu vim de outro ramo, né, do ramo financeiro, mas quando eu comecei a trabalhar com educação foi em escola particular e fui vendo a realidade das escolas particulares, a vida do professor na escola particular. Hoje estou na rede pública aqui do DF, e assim, é realmente impressionante como a gente vê
a situação do professor muitas vezes tratado como um mero operário em algumas instituições, né, que a gente vê de uma forma geral na rede privada. Então, assim, a gente tem que mesmo valorizar, a gente tem que mesmo levantar essa bandeira de professor, de valorização da classe, porque olha o que professor trabalha, como você estava falando agora, o que professor trabalha fora do horário, né? Eu nunca vi, eu vim do ramo bancário, eu era bancário. Eu nunca vi um Ah, olha a profissional fazer, coincidência aí, eu citei os dois e você está dentro. eu nunca vi um profissional fazer tanta hora extra, não paga, como professor. É praticamente institucionalizado isso, né? Mas ok, vamos desabafar Léo, agora. Ah, realmente, agora eu estava falando, eu só quero complementar essa questão, de que a gente tem que, de um lado, fazer um trabalho maravilhoso, colocar o coração naquilo que a gente faz. Eu acho que é fundamental esse amor, isso eu uso até o termo pregado nas minhas falas, nas minhas palestras, e de outro lado tem que, na verdade, brigar pelos nossos direitos, na verdade, conquistar melhores salários. Eu acho que tem os dois lados, sabe? E eu acho que a gente radicaliza para um lado só, e a gente vai ser simplesmente só ficar também lutando pela classe e não conseguir criar um bom clima na escola, porque isso também, eu lembro que eu pegava contra-cheque, ia para a rua, erguia o contra-cheque, e isso mexe com a nossa autoestima também. Então a gente tem que ter um equilíbrio entre fazer o nosso fazer pedagógico, o nosso dia na escola tem que ser um ambiente gostoso, e quando eu trabalho com os diretores eu falo muito isso, né? Eu digo que a escola tem que ter perfume, porque é um ambiente, é um desgaste físico, há um desgaste intelectual, há um desgaste emocional. O professor tem muitos desgastes. E de outro lado, ele tem que ter esse lado, essa questão mesmo de brigar pelas condições básicas da profissão. Então, não vamos avançar em termos de valorização, de remuneração, só com belos discursos e com belas homenagens. Nós temos que ter um campo de luta, e aí olha, que faz muito tempo que eu não falo isso, viu, Léo? Você está me até abrindo uma janela ali, porque geralmente eu estou dentro das prefeituras, essas coisas, tem que ter um pouquinho de cuidado para falar. Mas aqui um pouquinho mais livre, né, com você, eu posso falar um pouquinho mais assim, no sentido que a live, por isso, a live permite esse tipo de coisa. E hoje eu falar estou pro um pouquinho mais pessoal, leve, porque eu sem não se estou, como eu expor falei, pra não. ninguém não, hein? Falar pro Então pessoal aqui, eu a acho gente que não tem os pode dois expor ninguém lados. não. Fica Eu entre já nós cheguei. aqui. Tá bom, só entre nós no Instagram aqui. Eu já cheguei, por exemplo, num município, eu vou contar essa história que foi uma história que me abalou bastante. Eu cheguei num município que eu ia dar uma palestra às 8h30 da manhã, não vou citar o estado, nada, porque não pode estar assistindo aqui, quem assistir vai lembrar. Em que existia um movimento era uma escola que ficava numa zona rural, aonde seria a palestra, era uma escola, eu lembro que era um bairro bem retirado, assim, a escola era uma escola grande, e era a maior escola da cidade, e aí a palestra seria lá. E era tipo um ginásio de esportes, alguma coisa assim, e eu fui dar essa palestra nesse ginásio de esportes, uma palestra que, se não me engano, o tema era algo com relação ao perfil do adolescente, da criança hoje. E eu cheguei para dar essa palestra, e tinha um carro de som do sindicato, na verdade, aos gritos contra a palestra, contra a secretaria municipal, e metade dos professores lá fora gritando, e metade dos professores dentro da palestra. Eu não sabia de nada disso, porque quando você é contratado para dar uma palestra, de certa maneira você vai falar em nome do governo local, né? Você vai falar em nome do governo local. Então, se eu não estou sabendo muitas vezes que está tendo problemas, que está tendo um prenúncio de uma greve. Eu já tenho lugares que eu vou que o secretário de Educação, às vezes à noite anterior, vai jantar comigo e me brifa, né? Você vai encontrar, os professores não estão de preto, outros não estão não sei o quê. E já, né? Ou então, na abertura de uma mesa, por exemplo, me obrigarem a falar, que não é normal o palestrante falar na abertura uma cerimônia, porque eu ia fazer a palestra depois, e tem que falar com discurso, que pede assim, para acalmar o pessoal, porque poderá ter protestos durante a fala do secretário de Educação, por exemplo. Então, a gente vê tudo isso. E nesse município que eu fui, tinha um protesto que, na verdade, como a secretaria tinha promovido o evento, e o evento era comigo, e eu tinha viajado um dia inteiro para chegar lá. Então, quer dizer, é um tempo, é um dinheiro que vai do município, é o meu tempo, e não tinha nada a ver com a situação. Nesse momento ali, assim, eu puxo, na verdade, memória, um conhecimento que eu tenho ali, ó,
contasse de como... E o secretário se sentia muito inseguro, ele era muito novinho, e ele se sentia inseguro para tomar uma decisão, né? Se ele proibia, ele ia lá e enfrentava, não enfrentava aquele carro de som impossibilitava a palestra. E metade das pessoas lá fora, metade das pessoas lá dentro, aquela confusão que estava, e eu pedi a autorização para ele e fui negociar com o sindicato. Tá? Fui lá fora, fui falar com a comunidade, pedi para desligar o som, para a gente tentar conversar, que eu só daria palestra se nós chegássemos a um acordo. Se não chegássemos a um acordo, o acordo me proporia não dar palestra, mas que não seria nada forçado. E aí, depois de uma conversa, a gente conseguiu fazer com que o pessoal fosse para dentro, e ele falou assim, nós vamos então para dentro, mas nós não vamos sentar. E eu falei, tudo bem. Aí ficou metade do público de pé e metade do público sentado. Primeira coisa que eu fiz, não seria o tema da minha palestra. Não adianta falar sobre perfil de adolescente se nós estamos ali com um problema crítico. Esquece slide, esquece projeção e vai falar de professor a professor. E aí a minha história é de professor a professor. Eu vi, acabou de entrar aqui a professora Corina Ramos, minha querida Corina, que foi superintendente de educação. Ela foi essa diretora superintendente da educação na Pública no Paraná, quando eu era diretor de escola. E ela está nos assistindo. Então, pessoas como ela, que foram sempre referência para mim na minha vida, como pesquisadora, como estudiosa, como gestora mesmo, nesse momento você pega a tua experiência, eu que já negociei com sindicatos, que já fui líder de sindicatos, que já fiz greve, que fui diretor em época de greve, e leva para bater um papo com o professor. Eu te digo uma coisa, Léo. Talvez tenha sido uma das melhores palestras que eu tenha dado, porque nós, aos poucos, aquele povo foi sentando, os professores vão sentando. No final, nós estávamos numa sintonia total, e aí eu pude falar o que eu estava falando para você agora. A gente tem que, sim, com uma mão, a gente tem que brigar e gritar para melhorar as condições de trabalho do professor, pelo nosso salário, por tudo isso. E por outra mão, tem que fazer um trabalho maravilhoso com os alunos, que não tem nada a ver com, infelizmente, com os problemas que o professor passa na vida, na desvalorização e nos problemas que nós temos hoje no Brasil, principalmente. Então, eu acho que tem esses dois lados. Brigar, lutar, ser, sim, lutar pela sua classe e, do outro lado, fazer um belo trabalho, e eles têm que se encontrar. Eles não podem ser caminhos assim, ó, dissonantes, distantes. Eles têm que ser convergentes. Então, o bom professor é aquele que faz as duas coisas para mim. É aquele, na verdade, que tem uma luta aguerrida, sim, que não se cala, não é assim, não temos que ser vaquinha de presépio, nós temos que brigar. Se nós conquistamos direitos, repito, foi em função de muitas lutas e muitas batalhas, de muitos enfrentamentos, por isso os papéis dos sindicatos, eles são importantes, sim. Podem ter distorções, podem ter problemas, eles têm um papel importante, e ao mesmo tempo o papel da escola, do professor, da entrega, eu acho que são essas duas coisas que a gente pode fazer com que a educação, são ações que a gente pode, na verdade, mover para que a educação avance. De um lado brigando, guerreando, e do outro lado fazendo um belo trabalho. Eu acho que não é um trabalho omisso, nem um trabalho tímido, é um trabalho forte para mostrar da importância nossa, mas ao mesmo tempo brigando por nossos direitos e conquistando cada vez mais direitos para que a profissão fique mais digna e mais que seja mais compensadora, inclusive. Maravilha, professor. Já vai preparando aí para comentar aqui os pontos principais dessa live que teve hoje com a Maria Helena, mais a Alba. E vou dar mais um oi aqui para o pessoal. Até vou fazer uma ressalva também ao Flávio, muito bom. A professora Francisca, a Francisca andou dando um oi aqui. Dilce também. Fazer uma ressalva aqui, né? Quando eu falei do trabalho do professor como um mero operário, aí eu me refiro, na verdade, a essa palavra operário tradicionalmente, né? Que a gente tem aquele industrial que vai ali fazer um trabalho mecânico e não tem oportunidade de se expressar, né? Esse conceito tradicional bem antigo que a gente tem, né? Então, como se fosse um mero trabalhador ali, braçal, industrial, naquele conceito antigo. Então, é muitas vezes assim que o professor termina sendo tratado, né? Nessa forma. Mas, ok, eu vou já passar então para o professor Renato comentar como é que foram os highlights aí, então, dessa conversa de hoje à tarde na live com a professora Maria Helena e a Alba. Então, Maria Alba. A Maria Alba. Então, já aproveita, professor. Já aproveita e emenda trazendo insights aqui sobre inovação para os nossos educadores, professores, quem trabalha na área da educação. Ótimo, beleza? ótimo. Então, pessoal, é o seguinte, hoje nós temos uma live, já vou fazer o convite para a live de amanhã também. Amanhã eu tenho uma live às 16 horas com o presidente da Federação das Escolas Particulares do Brasil,
e que vai apresentar para nós quais são os encaminhamentos para as escolas particulares voltarem às aulas. Então, é um assunto que as escolas particulares estão num movimento, uma pressão muito grande, por sinal, para a volta às aulas. Então, amanhã nós vamos falar com o presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares, ele vai explicar, pelo canal do Instituto Casagrande e pelo meu Instagram também. Mas pelo Instituto Casagrande, que a gente tem um canal de YouTube com as lives, inclusive a live de hoje a gente convida que vocês assistam, vai estar lá, mas eu vou fazer um resumo aqui para o pessoal que não puder assistir, ou até para despertar o interesse em vocês assistirem e ouvirem a relatora do Conselho Nacional de Educação falando, porque nós temos a honra de ter hoje na live nada mais nada menos que Maria Helena Guimarães, que é a relatora do Conselho Nacional de Educação sobre a Covid-19, e também a Maria Alba Carneiro, ex-presidente da Undime, uma grande educadora. Então, nós juntos conversamos sobre educação infantil, educação dos jovens adultos, paralisação das aulas, experiências do mundo todo. Ela trouxe experiências fantásticas sobre como que os outros países reagiram com a crise e como que eles voltaram às aulas. Então, em cada país, e países que voltaram e paralisaram, países que falou da reprovação de alunos, falou da avaliação, falou do retorno às aulas. Então, eu vou aproveitar neste momento e puxar então já que o Léo me deu essa oportunidade, dizer o seguinte: primeira questão, acho que a gente observou na live de hoje, que o Conselho Nacional deliberou que vai ser, até sábado, se eu não me engano, vai ser aprovado o parecer pelo MEC, porque não foi ainda, existe um parecer que deve ser aprovado, mas e por que o MEC não aprovou um parecer com essa agilidade que nós necessitamos? Por questões burocráticas, por questões legais. Então, não adianta a gente imaginar que, por mais que a gente viva numa pandemia, nós temos questões, veja a questão da liberação lá daquele auxílio do governo, como demorou, tudo, porque tem questões burocráticas que, infelizmente, travam o processo. Então, a Maria Helena explicou que ainda não foi aprovado esse parecer do MEC. Nós já estamos, de certa maneira, tocando o barco, porque o avião está no ar, mas sem parecer oficial. Mas conselhos estaduais, que são um pouco mais ágeis, talvez, porque é mais fácil, ou os conselhos municipais, estão deliberando já, e, de certa maneira, eu diria que as escolas voltaram, acho que grande número de escolas está hoje com aulas remotas, e aí a gente tratou do assunto, então falou do parecer e falou do ensino remoto. Então, sobre o ensino remoto, o que ela nos trouxe, que vai muito ao encontro do que nós já temos falado nas lives ali, é que realmente as escolas devem, sim, implantar esse ensino remoto, devem organizar, e fala muito da gestão, então vai muito ao encontro do que eu falo, gestão. Planejamento, você que trabalhou em banco, planejamento, organização, direção e controle. Essas 4 funções estavam na nossa live hoje, porque base, tem que ter um planejamento de volta às aulas, tem que ter uma organização das atividades agora, tem que ter uma direção que envolve comunicação, liderança, e tem que ter controle. Então, as escolas hoje estão todas quase com o avião no ar, e quem não está com o avião no ar, que deu uma aterrissada, tem que voltar. Quem deu férias, recesso, já gastou tudo que tinha que gastar, tem que voltar. Por que tem que voltar, Léo? Porque eu tenho uma notícia aí. Tá? Nós não teremos aulas normais, basicamente, não é uma notícia, né? É uma discussão que tivemos hoje, uma análise para a conselheira, que as aulas mesmo normais só voltarão pós-vacina. Então, este é uma situação que aquele sonho, talvez, de voltamos às aulas, por decreto, por orientação, isso não vai acontecer. Não vai acontecer nenhuma balada, não vai acontecer nem para aglomerações, não vai acontecer para shows, não vai acontecer para estádios cheios para assistir jogo de futebol, não vai assistir para a escola. Então, nós lidamos com uma atividade que envolve junção de pessoas, crianças, no recreio, se tocando, pegando, ou seja, espaços físicos que, na verdade, não tem nenhum metro de distância entre uma criança e outra. Então, esse sonho da escola que nós tínhamos até 2 meses atrás, isso não existirá mais por um bom tempo. Pode ser 1 ano, 1 ano e meio, o tempo que perdurar essa crise, porque ela citou vários países que suspenderam as aulas, voltaram com as aulas e voltaram a suspender. Então, a grande chance é a gente voltar a suspender. Por quê? Porque é um risco enorme. Você colocar aquelas crianças juntos, na verdade, com máscara, tira a máscara, põe máscara, passageiro, não passageiro. Imagine uma criança e um professor só cuidando. Então, é muito complicado. Então, uma das discussões que nós tivemos é justamente de que as escolas não deverão voltar agora dessa forma. E ainda ela vem, os exemplos que ela traz de outros países é que volta
Ensino médio, um mês depois volta ao fundamental, do sexto ao nono, depois, ou ao contrário, começa a educação infantil e depois vai. Ou seja, aquela escola cheia de crianças. Não. Por exemplo, eu dei uma entrevista na Jovem Pan hoje de manhã, e me que também vai ao encontro do que ela falou, que me perguntavam o seguinte: em São Paulo está para voltar, e amanhã vai ter uma live dela com o secretário de Educação, que é o Rocieli, sobre isso. Em São Paulo está para voltar às aulas, 20% dos alunos por turno. O que significa isso? Que o aluno terá aula uma vez por semana, aula presencial. Vai ter segunda-feira, vão 20% da turma, terça 20, quarta 20, quinta 20, sexta 20. Ou seja, nós vamos pegar uma turma e dividir em 5. O que significa isso? Que o ensino remoto veio para ficar. Ou seja, nós vamos conviver com o ensino híbrido, que já é uma constante quase na educação superior, já é forte na educação superior e veio para ficar. Enquanto tiver a pandemia, enquanto nós tivermos esse vírus, ele não vai embora por decreto. Isso eu tenho dito há muito tempo. Não vai porque o governador X, o governador Y, porque o diretor A, o diretor B quer. O vírus está no ar. E se está no ar, as crianças vão para a escola. E vão para a escola e vão contaminar e vão levar para casa. Imagine a responsabilidade de um diretor quando ele receber esses alunos, diretor de uma escola, e por alguma 4, 5 crianças peguem esse vírus, levem para casa, vai contaminar um avô, uma avó, um pai, uma mãe, vem um óbito. É bem complicado porque as pessoas hoje, em tese, estão num... Não faz parte do grupo de risco, né? E ainda tem que lembrar outra coisa, né? Que muitos professores fazem parte do grupo de risco e que podem se recusar a dar aula. Porque é uma questão. O professor diz assim, eu faço parte de um grupo de risco, e daí? Ou tem até uma questão mesmo ideológica, eu não quero ir. Eu não quero me expor. O que eu faço agora? Você pode, por exemplo, vamos pegar um professor de escola pública, abrir um processo administrativo para exonerar um professor que se recuse a ir por uma questão de saúde. Veja como é complicado, eu não estou defendendo A nem B. Estou apenas dizendo que é um problema seríssimo a volta das atividades da forma como nós estamos, e talvez esses protocolos de voltar muito parcialmente, ele pode ser um caminho, mas significa o quê? Significa o que ela disse hoje na live. Nós vamos continuar com o ensino remoto. Ou seja, aqueles professores que talvez estejam pensando, não, o ensino remoto é uma coisinha é uma nuvem passageira, pegando a música, acho que é do Giliardi, não é da tua época, mas os professores mais antigos vão lembrar, eu sou nuvem passageira. O ensino remoto não é nuvem passageira. É uma nuvem que veio para ficar por um bom tempo, o tempo que ficar o coronavírus. Ou seja, é a única solução que nós temos hoje, vai ser o ensino híbrido na escola. É duro, é triste, porque nós, professores, adoramos a questão da presencialidade, do contato. Isso não vai acontecer. Nós não teremos contato nesse período. Não teremos isso. Teremos lá aqueles alunos sentadinhos, assim, isolados um do outro, o professor cuidando. Imagine o clima da escola. Vamos ser bem sinceros, é triste. Porque aquela vida da escola, ela vai cair. E o professor vai ter que ter muita capacidade de levantar, porque o aluno vai ficar com saudade, mas cadê o João? O João só vem na terça. E a Maria vem na quarta. E a Terezinha vem na quinta. Eles não vão ter a turminha deles lá. Então, e o professor tem que lidar com isso, lidar com a pressão dos pais. Porque não é fácil para o pai colocar um filho. Eu conversava com o pai ontem, ele falou assim, enquanto tiver o vírus, meu filho não vai para a escola, porque para mim, se ele perder um ano da vida dele, não vai mudar a minha vida. Olha, nós vamos ter muitas questões que estão em jogo. Porque o pai pode dizer o seguinte, não, eu quero, não quero, posso, não posso. Então vejam a complexidade que é esse retorno às aulas agora. Não é uma coisa simples de montar calendário de reposição, como nós discutimos há 15, 20 dias. O modelo que nós estamos vendo e que vai muito ao encontro do que o Conselho Nacional talvez delibere agora, é esse retorno. Um modelo de uma escola totalmente engessada, uma escola que vai trabalhar parcialmente e que o ensino remoto vai continuar andando. E aí nós vamos ter problema com a educação infantil, tem muitas coisas a ser discutidas ainda. Mas eu diria o seguinte, uma das primeiras coisas que ela colocou, ou seja, ensino remoto não é nuvem passageira. Então, preparar para essa realidade que o ensino tende a ser híbrido, ou seja, parte presencial e uma boa parte à distância. Embora a gente não costuma chamar a distância que nós estamos fazendo hoje, mas é não presencial, é domiciliar, ou seja, é em casa. E aí vem um dilema, porque à medida que os pais começam a voltar a trabalhar, mesmo de forma remota,
quem que vai ficar com essas crianças em casa, principalmente do ensino fundamental do primeiro ciclo, ou de educação infantil, para orientar e para acompanhar essas crianças. Veja que não é tão simples dizer ensino híbrido. E aí, ensino híbrido para o ensino médio é uma coisa, para o Fundamental 2 é outra coisa, para o superior é outra, mas para o ensino fundamental não é assim. Diga lá, Léo. Mano, é exatamente isso. O sistema educacional não é outro, é um sistema complexo, mas mais complexo do que muitos outros sistemas, né? Sistemas são complexos, mas o sistema educacional, porque termina girando em torno de muita coisa aí, né? Você está falando de crianças, está falando de adolescentes, está falando de maiores de idade, cada tratamento vai ser diferente. As famílias, né? Toda a comunidade escolar, os servidores da escola, né? Então nós temos vários atores, vários personagens nessa história toda, né? Então não é fácil mesmo trabalhar todas essas peças ao mesmo tempo. Eu quero dar um oi aqui para a professora Duarte, a professora Ingrid, a Tatiana devia estar rindo da música. Gente, daqui a pouco a gente vai abrir aqui um espaço para vocês trazerem perguntas, né, dúvidas, mais Podem comentários aí. trazer perguntas aí, né? A gente, então, você já falar, eu vou falar sem parar. Professor, estava vendo aqui porque a gente tem o ProEdu, né? É uma plataforma, queria que você comentasse um pouquinho sobre o ProEdu e também trazendo essa questão da inovação toda na educação, né? E o ProEdu, se não me engano, é voltado para anos iniciais, não é isso? Conta um pouquinho mais. O ProEdu é um programa que nós temos do Instituto Casagrande. Nós desenvolvemos, só para lembrar que o Instituto Casagrande nós temos uma experiência de mais de 15 anos em AD. Fui pró-reitor universitário, fui diretor de faculdade e há 15 anos eu era pró-reitor, já 12 anos. 10 anos. Então, eu fui implantador também da educação à distância na educação superior. Então, adquirimos uma grande experiência e a gente não imaginava que a educação básica iria, de uma hora para outra, ter que utilizar desse conhecimento, dessas tecnologias, ou parcialmente dessa metodologia. E o que a gente fez? A gente pegou aquilo que é simples, na verdade, porque não dá tempo de se organizar uma grande plataforma. Não, tem que ser uma coisa simples, gratuita, porque a maioria dos professores não tem recurso, a escola não tem recurso. Mesmo escola particular, a maioria das escolas particulares no Brasil tem menos de 100 alunos. São escolas pequenas, são escolas, na verdade, com dificuldade. Então, nós organizamos o ProEdu, que é um programa de educação remota, na verdade, que está se transformando num programa de educação híbrida, porque a gente vai avançando, então a gente não para de pesquisar. Hoje é um programa de educação remota, com toda a orientação para os professores de qual metodologia utilizar, qual tecnologia, A, B, desde como gravar uma aula, você fazer uma atividade síncrona e assíncrona, porque o síncrona é ao vivo, como nós estamos fazendo agora, a síncrona é gravado. É interessante fazer gravado. Quanto que vale uma hora que você prepara para uma aula que o aluno executa? Né? Porque são questões diferentes. O tempo que o aluno demora numa aula não é exatamente a aula que eu estou ministrando. Então, são tempos diferentes que na aula presencial não é diferente. A aula presencial é a mesma coisa. Eu estou 4 horas dando aula, o aluno está 4 horas assistindo aula e é 4 por 4 e mais o que ele faz em casa. Agora não. Não é? Às vezes pode ser 1 por 4. É outro ritmo, é outro. E tudo isso nós estamos nesse ProEdu preparando o professor. Então, é um programa muito simples, muito acessível para o professor. Então, quem quiser conhecer um programa e assistir até um período, tem uma parte totalmente gratuita, fica no institutocasagrande.com, que você está divulgando no YouTube, o site é institutocasagrande.com. Nesse site, institutocasagrande.com, nós temos uma comunidade, que as pessoas podem entrar lá e se inscrever nessa comunidade. Vão receber as lives, vão receber os nossos artigos, vão poder escrever artigo, por isso eu te convido já, Léo, a publicar um artigo seu para nós lá, já fica o desafio para você já escrever alguma coisa, e a gente tem uma comunidade de educadores, e participar dessa comunidade não tem custo algum, e lá nós temos uma série de conteúdos que vão ajudar, inclusive a gente elaborou planilhas para o professor controlar a sua carga horária, e eu tenho batido muito nisso, que o professor controle a sua carga horária, porque nós vamos ter que prestar contas disso para os órgãos oficiais, para os pais, o gestor tem que controlar a carga horária também do que está sendo ministrado hoje, o que os alunos estão fazendo, e tudo isso nós ensinamos isso, e está na nossa comunidade, e essas planilhas são todas gratuitas também. Então, já deixo aqui divulgado para vocês o nosso canal no YouTube e também o nosso site com essa comunidade. E aí você encontra o ProEdu. Quando você falou de inovação, eu acho que o nosso maior desafio da inovação neste momento é
fazer o ensino remoto, vamos lá, daqui a pouco falar de educação à distância, nós temos que desenvolver uma metodologia agora. Se nós não ficar um ano e meio com o ensino remoto, nós vamos precisar agora, mais do que nunca, desenvolver know-how, desenvolver competência. E qual a metodologia adequada? Isso é um desafio que os educadores vão ter que se debruçar. E eu já anuncio de primeira mão, o Instituto Casagrande está fechando uma parceria com a Associação Brasileira de Educação à Distância, que é a ABED, para fazer uma pesquisa científica sobre o ensino remoto. E a gente deve começar essa pesquisa em São Paulo. E depois quer fazer em todo o Brasil. Então a gente já começa a pesquisar já sobre realmente o ensino, os resultados do ensino remoto na educação básica. Pode falar. Não, quero até aproveitar, né, porque por enquanto o ProEdu está sendo trabalhado em alguma unidade da federação especificamente ou para todo o Brasil. E eu quero aproveitar aqui e perguntar para o pessoal de que estado, né, porque eu conheço mais gente aqui do DF, claro, mas temos pessoas de outras unidades da federação, gente do Paraná, né, professor Renato Casagrande? Eu sou do Paraná, mas como eu atuo no Brasil inteiro, então cada vez que eu faço uma live, não faço live à noite, assim, geralmente a gente faz live à tarde, porque os professores à noite devem estar fazendo, às vezes querem ver até um jornal, descansar um pouquinho, porque eu faço geralmente a minha live são à tarde. É uma exceção essa live. Vocês falam aqui de qual unidade da federação? Só para o pessoal dizer de onde Isso, pessoal, põe onde vocês estão, para a gente poder bater um papo com vocês aí e saber com quem nós estamos falando. Então eu falei que eu não faço live quase à noite, esses dias eu faço só lives mais light à noite, né? Porque esses dias eu falei de felicidade, esses dias eu falei com a atriz Najara Tureta, que ela fez, quando era criança, ela fazia a filha da Regina Duarte num seriado da televisão, fez várias novelas, e a gente falou sobre como ela era uma atriz que foi vender água de coco na praia. A gente falou sobre a questão dos altos e baixos da vida. Essas questões que estamos discutindo. O pessoal está falando, está escrevendo onde que é. Você pode, daí você vai iluminando aí, Léo. Não, pode ir. E daí, então, eu falei, então à noite você é uma exceção, fazer uma live de educação, porque eu sou mais, eu falo mais lives mais lights à noite, mas hoje é uma exceção fazer uma live mais dura de educação, de normas, de conselho, né? Mas tá aí, bacana. E já falando né, levantando a bandeira aqui dos professores, né? A gente falando bem na luta, né? Eita, hoje foi mais tenso. A gente vai fazer uma live depois falando essa parte mais agradável da vida de professor, né? Eu adoro falar de professor, né? E a nossa vida, professora, eu reclamo o tempo inteiro, reclamo até hoje, a gente reclama sem parar, mas amo o que faz, a gente não larga isso aí, né? Eu tenho certeza que os professores aqui, a Arlete de Natal, a Travesseiro, eu fui para Travesseiro já, Nate. É que o Instagram é ingrato porque ele dá o nome e a gente não sabe exatamente o nome da pessoa ali, né? A Ediane do Paraná, Elisângela de Pernambuco, Condado, a professora Ingrid aqui de Brasília mesmo, Novo Repartimento Paraná, a Leni Carvalho. Estive no passado. Nós tivemos gente de Rondônia, Cleia do Ceará, gente de São Paulo, né? A Maria de São Paulo. Então, gente de Paraná, Rondônia, olha que Itatira, Ceará, que eu já tive, Araçatuba já tive, Salvador, que eu amo Salvador. Márcia, morro de inveja de vocês em Salvador. E eu sei que vocês estavam com, acho que é Pituba que foi trancado hoje a praia, que eu acompanhei, vocês estão vivendo um drama lá. Então, professor, a gente então, lá no Instituto Casagrande, né, no site, tem como a gente ver o ProEdu, né? Mais informações. Tem o ProEdu, tem o ProLíder, que é um programa gratuito para quem gosta de gestão educacional. Tem um programa totalmente de graça, que é o ProLíder, e a pessoa faz uma avaliação e sai um gráfico do perfil de liderança de cada um. Também faz a avaliação de graça, faz o programa de graça. Então, a gente disponibilizou muitas coisas, Léo, porque é o momento que está todo mundo se reinventando, né? Então, a gente está se reinventando. Agora, nós temos um framework de gestão de escolas que a gente estava lançando exatamente no mês de abril e agora a gente volta a lançar de novo, lançar um livro
que eu já anuncio aqui assim que a gente ia fazer um lançamento, é um livro físico, íamos lançar em abril e agora vamos lançar, que a Maria Helena Guimarães, inclusive, escreve na contracapa do livro uma mensagem. O livro é Grandes Soluções para a Gestão Educacional. Nós vamos fazer um lançamento virtual e vamos vender ele online, vender ele pela internet, porque a gente não vai estar nas lojas físicas agora, porque nem temos lojas físicas, não estão abertas, né? Geralmente estão em shopping, essa livraria, já está mais difícil. Então, a gente vai continuar tocando a vida, porque no primeiro momento a gente parou, nós paramos e pensamos, não, é uma questão, daqui a pouco a gente volta, é uma questão temporária, e nós fomos cancelando os compromissos. Eu, por exemplo, eu estaria amanhã, semana, dando palestra na Beth Educar. Tudo foi cancelado, e aí, não, a Beth Educar vai ser em setembro, agosto, a gente não. Ninguém pode afirmar nada. E eu, por exemplo, que vivo por esse Brasil com grandes grupos de professores, a gente fica aqui aceitando o quê? Nós só poderemos voltar a essa atividade quando as aulas voltarem, e quando as aulas voltarem, quase que normal, porque eu trabalho muito com formações com aglomeração. Não significa que a formação é fundamental, e hoje, inclusive, vai estar no novo parecer do Conselho Nacional de Educação, a necessidade de formação dos professores. Aí sim, a partir de agora, nós vamos ter que acelerar a formação com relação às tecnologias. Aí, se fala da inovação, eu acho que chegou, de fato, a educação 4.0, 5.0, ela veio de forma abrupta, ela vai chegar de qualquer maneira na escola. Então, aqueles que defendiam a tecnologia, eu sou meio termo. Aqueles que defendiam, aqueles que levantavam a bandeira, estão, de certa maneira, um pouco mais confortáveis, porque eles já anunciavam isso. Aqueles com total resistência estão sofrendo muito. Eu que fico no meio termo ali, porque eu tenho um lado que eu tenho meio tecnológico e tem um lado que eu sou mais analógico. Eu sou analógico por natureza, pela minha idade. E sou digital pela minha curiosidade, pelo meu estudo, então eu me considero um pé no digital e um pé no analógico. Mas a minha cabeça, talvez ela seja mais analógica, porque eu gosto mais do contato presencial, eu gosto mais Eu dou aula em pós-graduação, eu adoro aula expositiva, confesso a vocês, eu gosto de falar muito, eu gosto de ouvir o aluno, sabe, a metodologia ativa demorou para entrar comigo, eu gosto de uma aula expositiva e adoro ouvir uma aula expositiva também, eu confesso a vocês, a Maria Helena hoje nessa live foi uma aula expositiva maravilhosa e eu gosto. Então, A gente gosta. Quando a pessoa tem muito para expor assim, pô, é maravilha, é muito conhecimento para absorver, com certeza. Então é isso que eu sofro, né? Agora não, agora nós vamos ter que fazer menos aula expositiva, mais outras, vamos ter que ter outra tecnologia, uma metodologia aí de ensino híbrido, que é esse o desafio agora, e eu diria, você pode anotar ali, a partir de agora nós passaremos a falar em ensino híbrido na educação básica no Brasil. Eu considero, na verdade, essa semana uma virada de chave. Verdade, tá decretado aí. Verdade. Gente, A Duarte está perguntando a minha formação. Eu sou administrador, matemático, sou professor de matemática, licenciado em matemática, meu mestrado em administração com linha de pesquisa e gestão educacional, meu doutorado agora em educação com linha de pesquisa e liderança educacional. Maravilha, que está sendo lá por uma instituição de Portugal. Pela instituição... De Portugal, eu comecei na PUC aqui no Paraná e estou, na verdade, com a minha tese, eu já qualifiquei, estou ali com a minha tese. Eu ia para a pesquisa de campo agora, porque a minha pesquisa ela é quantitativa, e nós, com a paralisação, ia começar agora em fevereiro, suspendeu agora, vamos ver se volta, se eu consigo voltar. E agora vai ser bem complicado, porque a pesquisa está no meio de uma mudança. Então, eu conversava com o meu orientador, a minha pesquisa está no meio de uma mudança. Então, ela está contaminada hoje, olha que interessante isso. Os grupos focais que eu for... Você vai falar para inovação, é uma coisa um mês, outra coisa. Então, quem está pesquisando no meio do caminho, ficou muito complicado, porque não é mais na mesma escola. Eu comecei uma pesquisa numa escola e estou fazendo a pesquisa em outra escola. E vou fazer em outra escola, porque hoje a escola não parou, ela é virtual, ela é digital, ela é remota, ela está viva, ela está ali. Nós não paramos com a escola. Só que não é a mesma escola. E quando nós voltarmos, não será nem essa que está hoje e nem a que estava ontem. E aí, para uma pesquisa, é muito complicado, porque as variáveis estão mudando. Então, eu estou num rolo aí, viu, Léo? Muito difícil. Porque o trabalho de pesquisa já é uma coisa demorada, imagina no meio dessas mudanças.
repentinas aí. Gente, eu vou deixar os últimos minutinhos para vocês fazerem aí alguma pergunta, né, alguma curiosidade, né? Eu também não conhecia esse lado mais sindicalista, né? O histórico do professor Casagrande. Então, não conhecia mesmo. Conheci mais esse ramo mais empresarial agora, né? Então, quem quiser deixar mais alguma pergunta aí, não temos nenhum contrato aqui falando que não pode fazer algumas perguntas, né? Então, tá Não, pode liberado aí. fazer. Mas Vamos. também não tem nenhum contrato dizendo que o professor tem que responder todas, não. Então, só responde se quiser. Né? Eu vou deixar os últimos minutinhos. Professor, faça as últimas considerações aí também. O que que vocês... já falou bastante sobre o que que você espera nessas expectativas, né? As expectativas na volta. Mas se você tiver alguma Eu tenho colocação aí a ainda. Eu fazer, não falei da educação infantil. a gente está nos Eu acho últimos que 5 minutinhos, aí o pessoal pode rapidinho. perguntar. Isso, o pessoal pode Só da aproveitar e educação perguntar. infantil, que eu acho que o pessoal pede muito. é, eu não sei do adiamento do censo, eu não tenho essa. Tá, só vou responder já uma pergunta aqui. Do adiamento do Uhum. censo, eu não sei. Eu posso dizer sobre. Eu vou deixar a máxima uma mensagem de otimismo, prometo. É, do censo eu não tenho essa resposta, mas eu tenho um programa também que eu não falei aqui. Pergunte ao Casagrande. A gente, todas as dúvidas que vocês quiserem, gente, na comunidade, pode até mandar lá. Pergunte ao Casagrande, arroba, Instituto Casagrande, quiser deixar ali, Léo. Pergunte ao Casagrande, arroba, institutocasagrande.com. Esse Pergunte ao Casagrande, a gente responde as perguntas de vocês, tá? Hoje, como nós temos uma equipe no Instituto Casagrande, e eu tenho a oportunidade de conviver com legisladores, com educadores, com advogados, em todas as áreas. Então, a gente tem essa ansiedade, essa necessidade que a gente tem, às vezes, de buscar alguma referência. A gente está fazendo isso, a gente leva as perguntas para nossas lives também, como eu vou ter a live de amanhã, que eu já fiz a propaganda agora há pouco para vocês, amanhã às 16 horas, live com o presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares, falando sobre a volta das aulas nas escolas particulares. E nós vamos ter uma live também com a Maria Inês Fini, que ela foi o presidente do INEP, quase foi ministra da Educação também, sobre avaliação. Muitas mudanças na avaliação. A Maria Helena Guimarães também falou hoje sobre reprovação. Acha que os países que já estão concluindo o ano letivo, como por exemplo, se não me engano, a França, que ela falou, agora não vou lembrar, não estão autorizando a reprovação. Ela já disse que é uma coisa que é muito difícil reprovar um aluno este ano. Portanto, nem quero falar. Outra coisa, uma outra novidade também que vocês falar. Flexibilização do currículo. BNCC, selecionar o que é mais importante, não vai dar para cumprir todo o currículo. Esqueça, ainda nem falei de reposição, de carga horária. O professor tem que olhar e dizer o que de fato nós vamos ter que ensinar este ano. Então, tudo isso está entrando em jogo, gente. Então, primeiro, flexibilizou dias letivos. Eu estou quase encerrando, Léo. Depois, a carga horária é mantida, mas agora a gente fala em flexibilização curricular. Isso é novidade, que a Conselheira Nacional de Educação trouxe na live de hoje. Novidade, então, sobre a flexibilização do currículo, ou seja, não vamos conseguir dar tudo, portanto, vamos ter aí uma mudança também no que nós vamos ensinar para os alunos. Avaliação, só o que é mais importante. Reprovação, acha que não tem que ter reprovação esse ano. Tudo isso são questões que estão colocadas na mesa hoje. Pergunte ao Casagrande. @institutocasagrande.com. Pergunte ao Casagrande, é um programa que nós temos, podia estar da camiseta de Pergunta ao Casagrande aqui. É um programa que nós temos no Instituto que a gente responde as perguntas de vocês aí. Maravilha, eu estou deixando aqui então. Eu falei que é para educação infantil, não falei. Amanda, rapidinho. Manda aí. Educação infantil. Não tem que continuar com as atividades. A Maria Helena fala, e aí eu não sou da educação infantil como especialista, mas trabalho com gestão de educação infantil. A educação infantil, na verdade, por mais que aqui no Paraná, por exemplo, o Conselho não reconhece a educação infantil, ela fala que a educação infantil é uma orientação para os pais, mas que a criança não pode ter um corte, um gap entre o que ela estava, onde ela estava até onde ela estará. Então, a escola precisa continuar com a educação infantil, orientando os pais. Na verdade, a educação infantil é um trabalho remoto com os pais e os pais para com as crianças. Claro que o professor pode gravar um videozinho, mas ela coloca da importância da educação infantil também ser por meio remoto, mesmo que a gente sabe que é outra lógica o remoto da educação infantil. Tem que ter um adulto junto, é verdade. Sempre, Gente, né? muito obrigado, professor.
Vamos nos despedindo aqui. Muito obrigado a cada um que apareceu aqui. Muito obrigado por aceitar esse convite. Né? Sei que a sua agenda não está fácil, né? Então, amanhã, 4 horas, o professor Renato Casagrande com o presidente da Federação das Escolas Particulares, o senhor Ademar. Então, muito obrigado a cada um aqui, gente. Vou deixar aqui o e-mail para quem quiser fazer mais perguntas para o professor Renato Casagrande. Professor, um grande abraço. Deixe aí sua Um mensagem de abraço. motivação. Ah, 10 pessoal, mensagem segundos. de motivação. Na verdade, gente, nós educadores já carregamos pedra a vida inteira. Sempre fomos nós, na verdade, a levantar uma bandeira quando ninguém tinha uma solução. Nós lidamos com escolas sem condição alguma, então com certeza a gente vai passar por isso, a gente vai enfrentar. Esse Instagram É mal cruel, educado. cruel. Não, é que Mas nós gostamos de falar demais, né? Por isso. não, mas esse assunto aqui interessa a todos nós, né? É impressionante, eu gostaria muito, inclusive, né? Acho que ficou muitas perguntas ainda que o pessoal gostaria de ter feito aqui, mas a gente vai, com certeza, já até vou deixar aqui fixado de novo o e-mail, Instituto, não, Pergunte ao Pergunte ao Casagrande. Casagrande, @institutocasagrande.com. No meu Instagram, quem não está me seguindo, Renato Casagrande Oficial. Tem o Instagram Instituto Casagrande também. Pergunta ao Casagrande, é bem isso. E eu vou encerrar daí com uma mensagem de otimismo, né? Senão. Bom, todos nós queremos. Aqui, ó, deixa eu esperar um pouquinho, acho que tem muita gente ainda chegando Vamos também, esperar o pessoal chegar. Vamos lembrando o pessoal que está aí. mas esse é o encerramento mesmo. Acho que o professor já deve estar, uau, né? Porque hoje foi corrido, Não, e eu muita tive uma coisa. reunião muito tensa às 14 horas hoje. Eu tive na verdade, olha, ontem fui dormir às 2 e pouco da manhã, terminando um projeto que eu tinha que apresentar hoje. A manhã inteira com o projeto. Aí terminou a reunião, eu caí na live, daí liguei para Maria Helena para combinar algumas coisas com ela, porque eu não, por telefone. Combinar não, para a gente combinar como que seria a live, porque éramos em 3 pessoas, então a gente precisava pelo menos alinhar como que seria a organização da live, que acabou ficando mais ela falando mesmo e ficou mais natural. E aí eu terminei a live para a reunião de cair com você aqui. Eu tô assim, ó. Eu tô 220 ainda. Mas estou adorando. Foi muito gostoso participar aqui, muito legal o pessoal estar com a gente à noite e ainda ter paciência de ficar me ouvindo e ouvindo a gente 9 horas da noite. E ainda voltar aqui, como Teve alguns alguém estão voltando. Ó, a Silvana Magés, que minha amiga Silvana é, estudou comigo na UPET, minha querida, tem uma loja e que vende umas máscaras maravilhosas, que eu já vi no Facebook. teve alguém que falou que já estava na sua live também da tarde, já te escutou, passou o dia te escutando, então, hoje. Já vai enjoar de mim ali, pelo amor de Deus, né? E amanhã eu tô comendo a estar na live de novo, então. Jocilene, muito obrigado aí, foi ótimo. Ó, o pessoal a gente tá entrando só Paulinha, pro pessoal. O pessoal tá entrando pra gente se despedir, viu? Porque tem alguns só que para estão vendo. despedir, Ana. Então, tem alguns que não viram. Essa live já é uma segunda parte, a gente está só encerrando a live. E alguns que foram E comunicados da live agora acham que tem uma live nova e não tem, nós estamos só fechando uma live. Marina Escolar, ótimo, muito obrigado. Jocilene, isso. oh, Agora Jocilene também. sua mensagem de motivação para nós,
encerrarmos então. Eu acho que é uma mensagem. Bem, eu acho que, Léo, nós vivemos hoje um momento. Todo mundo tem dito isso, acho que a gente está cansado de ouvir, não é a mesma coisa, é diferente. A gente foi se redescobrindo nessas diferenças, né? Eu tenho várias coisas para contar para vocês aqui que eu estou fazendo, que eu não fazia. Uma delas é cozinhar, né? Eu sei cozinhar, mas sabe quanto eu não fazia que eu não cozinhava? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Eu cozinhar, porque imagina, estudante, ter que cozinhar, morar fora, estudar. Então eu aprendi a cozinhar, mas eu nunca mais, porque é mais prático comer alguma coisa fora, é mais prático que alguém cozinha. Então, Ei, queimou? muitas coisas, e eu estou gostando, tem muitas coisas que eu estou me redescobrindo neste momento, e que me dá força, porque eu confesso, tem dias que eu não tenho essa força, tem dias que eu não gosto, eu adoro a segunda-feira, olha que estranho, eu não sou contra a segunda-feira, eu gosto de segunda-feira, eu adoro trabalhar, mas a segunda-feira tem me feito mal, no sentido de quando a gente volta na semana e vê que não tem uma perspectiva diferente, isso me dá um pouco de tristeza. Então não é a segunda pela segunda, porque eu acho que no final de semana, sempre a gente é mais, o lado mais subjetivo da vida, mais anestesiado, a gente está com algum probleminha, a gente esquece. Como gestor, eu lembro que a gente, diretor de escola, na quinta-feira a gente vai guardando nas gavetas os problemas, porque a gente não quer, às vezes, dar um feedback pesado no professor na sexta. Eu acho que a sexta-feira, eu adoro a sexta-feira, então ela tem que ser uma coisa mais leve. Então, muitos problemas, eu, como gestor, eu confesso a você que eu dizia o seguinte, então, isso tem que resolver agora. Isso, que era alguma coisa que ia gerar um dissabor, eu guardava para segunda-feira. E eu nunca, sempre gostei da segunda-feira, adoro domingo à noite, por exemplo. Eu sempre gostei do domingo à noite. Uma coisa meio louca, né? Não tenho síndrome A de fantástico, expectativa da semana. eu gosto, porque, primeiro, porque como eu sempre trabalhei, olha que interessante, eu sempre trabalhei à noite, sempre dei aula à noite, sempre trabalhei, e aí o sábado eu saía, então o domingo era a única noite que geralmente eu ficava em casa. Então, eu tinha um lado prazeroso de ficar em casa, porque era a noite que eu tinha em casa. E eu gosto do domingo à noite. Agora, na quarentena, me incomoda um pouco a segunda-feira, quando eu começo a semana e vejo que a gente não tem uma perspectiva diferente, nós não temos certezas. E eu sou matemático, eu gosto das certezas, eu gosto da previsibilidade, eu gosto do acho X, eu gosto de procurar a variável. Eu acho que tem que encontrar o resultado e a gente não tem. Então, isso me aflige um pouco. Mas daí o que acontece? Como que eu faço para amenizar essa questão? Eu acho que eu vou buscar dentro daqui, ó, os meus livros, os autores, que, na verdade, eu abro um livro, vou ler uma coisa, tem uma coleção de Cecília Meirelles. Aqui, olha aqui, Crônicas de Educação. E isso aqui é um primor. Então, eu vou lá, pego a Cecília Meirelles, é minha companheira. E eu não estava tendo tempo de Cecília Meirelles. Eu não estava tendo tempo disso, da poesia. Eu adoro poesia. Eu não tinha tempo da poesia. Eu estou escrevendo poesia. Então, eu estou declamando Você poesia, porque relaxa eu declamava lendo. poesia quando era criança. Então, é um outro Renato que existe dentro de mim que eu não permitia. Aquele Renato que foi, talvez, engessado pelo trabalho, pela escola, pela gestão educacional, a parte árida, aí por uma rotina louca de palestras. Então, eu vou lá numa palestra, falo 1h30, mas o resto é logística. Né? É o avião, é aeroporto, é aqui, é reunião, porque eu tenho uma empresa, tenho duas empresas, tenho a Aliança Educacional e o Instituto Casagrande. Então, eu estou o tempo inteiro turbinadinho. E agora, mesmo trabalhando direto, eu estou aqui, ó, me permito, na verdade, pôr uma música e viver o meu interior. E dentro do meu interior tem muitas soluções. Dentro do meu interior tem muita esperança. E dentro do interior de cada um também tem isso. Então, a gente tem a parte técnica do ensino remoto, do educador, do trabalho, do home office, de fazer a comida. E tem uma parte que é nossa, dentro da gente. E essa parte que eu queria, a minha mensagem para vocês é: busque dentro de você o teu melhor. E o teu melhor, às vezes, é uma palavra para você mesmo. E aí eu preciso de ajuda, por isso que eu vou buscar, né? Quem que alimenta a minha alma? São os autores que eu li. São os professores alimentaram o meu intelecto, mas a minha alma, ela foi alimentada a vida inteira pela religião, que sou católico, e tem uma espiritualidade que eu acho que é boa, que me ajuda bastante. Isso eu acho que a espiritualidade ela é fundamental. Tenho na filosofia, eu gosto de filosofia, então tenho na filosofia um outro, e na poesia.
né? Porque a poesia é o lado subjetivo da vida, é a música. E a vida sem poesia não é vida, não tem sentido nenhum. Eu acordar na segunda-feira se não saber que eu tenho uma taça de vinho com uma poesia à noite e que a vida tem o lado objetivo e subjetivo. E neste momento nós não podemos esquecer essa subjetividade da vida. O vírus é objetivo. O vírus é objetivo, a máscara é objetiva, o isolamento é objetivo. Mas o teu interior continua subjetivo e a vida tem um lado subjetivo. E aí eu vou encerrar com Alberto Camus, que fala o seguinte: no meio do ódio, descobri que havia dentro de mim um amor invencível. No meio das lágrimas, eu descobri que havia dentro de mim um sorriso invencível. No meio do caos, eu descobri que havia dentro de mim uma calma invencível. E finalmente descobri, no meio de um inverno, que havia dentro de mim um verão invencível. E isso faz-me feliz. Na verdade, Alberto Camus coloca isso, eu estou falando com um depoimento meu. Isso faz-me feliz. Porque isso diz-me que não importa a força com que o mundo se volta hoje contra mim e contra nós. Pois dentro de mim e dentro de você, sempre há algo melhor que vai empurrar isso de volta. Eu não consigo empurrar o vírus, eu não consigo empurrar o calendário, eu não consigo empurrar nada do mundo objetivo. Mas o lado subjetivo da vida, que é uma parte importante da vida de cada um, isso nós podemos empurrar. E isso está dentro de cada um. E, portanto, essa é a minha mensagem final. Dentro de você há um amor invencível. Desperte ele, que ele vai te ajudar. É isso. Muito obrigado, professor. Valeu mesmo. Gente, obrigado a cada um que apareceu aqui. Fiquei com essa mensagem aí. Uma boa noite para todos. Olha o sentido da vida do Vitor Franco. Adoro o livro também. Que pode sobre o Holocausto. Excelente livro. Fica aí uma boa dica, viu, professor? Projeto Profissão Professor. Obrigado, pessoal. Uma boa noite para todos. Professor, descanse bastante hoje, que amanhã tem mais. Valeu, Léo. Um grande abraço, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.